Olá, estamos começando mais um painel regional, né? Você está sempre com a gente, acompanhando o nosso programa de segunda a sexta. Ele é ao vivo, 1h30 da tarde, como a reprise às 20 horas, 8 da noite. E a gente tem sempre 2 encontros nos finais de semana, né? Nos sábados às 3 da tarde e uma outra edição aos domingos às 5 da tarde. Personalidades da região, do Brasil, passam aqui pelas bancadas do programa, você acompanha a gente, né? Para discutir, para debater, para aprofundar os temas importantes, as pautas que fazem o dia a dia aqui da nossa região e, claro, os assuntos de interesse nacional também. O painel regional nessa edição está gravado, portanto não há a interação habitual com a nossa equipe de produção pelo telefone e também, claro, pelas redes sociais, como você está acostumado durante a semana. Mas eu tenho certeza que você vai acompanhar um debate, uma discussão importante e interessante sobre o esporte, mais especificamente sobre artes marciais e mais precisamente sobre o jiu-jitsu, né? Eu aqui estou com prazer recebendo a Thaís Conte, aqui à minha esquerda, que é nutricionista. Ao lado dela, o Vitor Matos, que é lutador de jiu-jitsu. Aqui à minha direita, o Rodrigo Cavaca, né? Figura bastante conhecida por todos nós, né? Treinador de jiu-jitsu. E a mesa a gente sempre compõe, fechando aqui com a nossa Ione Furukawa. Hoje o programa gravado, a Ione, claro, não estará atenta à sua participação, mas a tudo aquilo que é produzido pela equipe do painel regional, tá certo? Cumprimentando e agradecendo a presença aqui da Thaís. Obrigado, tudo bem? Tudo bem. Prazer recebê-la aqui no painel. Prazer é todo meu, obrigada aí pelo convite do pessoal. É um prazer estar aqui com os atletas de elite, Cavaca. Tô bem feliz de estar aqui. Muito bem. Vitor Matos, que foi ao Pan-Americano que aconteceu na Califórnia, está chegando aqui com a gente também. Obrigado pela presença, tudo bem, Vitor? Muito obrigado, tudo bom. Acabei de chegar lá da Califórnia, né? Passei por lá, por Las Vegas, fiquei 2 semanas em camp, que a gente chama, né? Onde a gente consegue deixar os últimos detalhes para uma competição. E aí fui para Irvine, lutei lá. Perdi nas quartas de final, mas... O resultado foi bom? Foi. O conteúdo foi bacana. Muito bem. E agradecendo, claro, o Rodrigo Cavaca, né, uma figura já bastante conhecida aqui das artes marciais, do jiu-jitsu, né, professor, treinador, que circulou aí pela Europa, por vários países, participando, dando seminários e trocando experiências, né, com o jiu-jitsu que se pratica por lá. Tudo bem, Rodrigo? Prazer revê-lo. O prazer é meu estar aqui de novo com vocês no painel regional. Boa tarde a todos os telespectadores. E estamos aqui para esclarecer, conversar e divulgar um pouquinho da nossa arte. Muito bem. E a Ione Furukawa, atenta aqui, participando e colaborando com a gente mais desta edição do painel, né, Ione? Tudo bem? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, convidados, boa tarde especial a você aí de casa que está nos acompanhando na tarde de hoje. Muito bem. E aí, Rodrigo, como é que foi aí esse tour pela Europa? Aí circulou, sei lá quantos países você foi, aí perdi a conta porque eu estava falando aqui fora do ar ainda, né? E basicamente o que é que você andou fazendo por lá, trocando experiência, é isso mesmo que eu falei, enfim. Isso, né, Turão? Nós temos diversas filiais ao redor do mundo, né, da equipe Zenit, e uma equipe nova, mas já com 160 filiais em diversos continentes, em todos os continentes do mundo. E eu sempre estou viajando, eu e meu sócio, o Robert Drysdale, que é lutador do UFC e hoje representa a nossa equipe junto comigo. Nós sempre estamos em todas as filiais nossas para dar um suporte, né, para mostrar um pouquinho do que acontece nas matrizes. E eu fui essa vez a seminários, eu visitei 6 países, né, cheguei na Polônia, depois fui para Lituânia, Irlanda, França, Espanha e Bulgária. E cheguei final de semana passada agora direto para o Rio de Janeiro, onde nós tivemos um atleta nosso, o Gilbert Burns Durinho, representando a equipe Zenit no UFC. Conseguiu mais uma vitória, graças a Deus. Mas essa viagem foi bastante construtiva, eu vi o crescimento da arte marcial na Europa, né? A cada ano que passa vem desenvolvendo mais, principalmente o jiu-jitsu. Tivemos um evento muito importante também, que nós fizemos uma demonstração de jiu-jitsu no 30º Salão de Artes Marciais de Paris, onde tinham 10 mil pessoas assistindo o evento. E é um dos maiores eventos de artes marciais da Europa, mais de 100 modalidades se apresentam nesse dia.
e foi muito gratificante assim em termos de estar podendo mostrar para o mundo um pouquinho do jiu-jitsu, né, e que sai daqui da Baixada Santista. Perfeito. Bom, você falou da equipe Zenit, que tem várias filiadas aí pela Europa, no exterior, pelo mundo afora. E eu acho que seria legal você explicar o que é a equipe Zenit, né? Como é que vocês criaram, onde ela surgiu, como surgiu, enfim, e como é que progrediu e proliferou assim, dessa maneira. Bom, assim, esse meu sócio, o Robert, é um grande amigo meu, considero ele um irmão meu, já conhecemos há 10 anos e nós treinávamos junto na equipe Brasa há um tempo atrás, uns anos atrás, e sempre tivemos o sonho, sempre conversamos de montar uma equipe um dia, né, ter esse projeto idealizado. E os anos foram passando, né, não fizemos isso antes porque quando você é competidor é difícil você acabar abdicando totalmente do que você mais gosta de fazer, do que você meio que nasceu para fazer, para se dedicar a essa vida de administrar, essa vida empresarial, que é o que hoje eu acabo fazendo mais. Continuo lutando, né, mas só os principais torneios do mundo, 3, 4 por ano. Ele também, ele é lutador do UFC hoje, e só que também abdicou bastante da vida dele como atleta para a gente conseguir elaborar e criar essa equipe, né, que essa equipe existe há 1 ano e meio, e ela hoje é grande assim, não que ela cresceu tanto em 1 ano, ela já começou grande, porque quando eu vim da outra equipe minha, da nossa antiga equipe, eu já tinha 100 filiais abaixo do meu nome, né, e todas vieram conosco. Montamos, e o Robert tinha mais ou menos umas 50 e poucas filiais, onde quando nós juntamos, né, nós solidificamos isso tudo embaixo desse nome, né, e hoje conseguimos estar entre as 5 maiores potências do jiu-jitsu mundial, tão recente, assim, com uma equipe nova, né, acabou de nascer. Eu acho que é grande satisfação para nós. Sem dúvida, impressionante mesmo. Ô Vitor, explica pra gente uma coisa aí. Qual é a base aí do jiu-jitsu? Qual é a diferença fundamental do jiu-jitsu pro karatê, pro taekwondo, enfim? O que você podia explicar pra gente aí com relação a isso, já que as pessoas às vezes ficam meio em dúvida, né, dessas artes marciais aí todas. Sim, lógico. O jiu-jitsu, inicialmente, ele é a única luta que nós usamos as guardas como a perna como guarda, diferente de qualquer outra arte marcial, o Muay Thai, até mesmo o Taekwondo, que usa muito chute, a capoeira, nós usamos as mãos como guarda, né? Então o Jiu-Jitsu, já a diferença nossa começa aí, são as pernas. As pernas, né, são usadas como guarda. Como defesa. Isso. O judô é o início do jiu-jitsu, né? Tomou a queda, quando caiu no chão, aí continua com a gente. Pode deixar que se derrubar, finaliza. O finaliza significa o quê? O cara caiu no chão, a luta continua. Sim. Pode ser o armlock. A luta vai no decorrer da luta, né? Mas aí existem as pontuações. Passagem de guarda, montada, joelho na barriga, ida para as costas. Então tem diversas movimentações onde a gente acaba progredindo até uma finalização, né? Um armlock, um estrangulamento, aquele mata-leão que a gente vê muito aí no UFC, né? O armlock também, vê a Honda aí lutando e ganhando todas as lutas dela com essa finalização. A finalização significa você impedir a ação do adversário, ou não? Não só Sim, isso? a finalização ela vem em cima das articulações, né? Ou do estrangulamento, que é uma forma também de estar finalização, de finalizando. Então eu posso vir numa finalização de chave de punho, né? Que é quando torce o punho lá. Então isso daí já um armlock é no cotovelo a pressão. Então a gente vai tudo contra as articulações, contra o movimento anatômico, né? A gente vai no movimento anti-anatômico. Não tem como eu esticar minha perna toda para frente. Eu só flexiono ela. Se eu hiperestender, eu vou acabar tendo uma lesão. Aí vem aquele lance dos 3 tapinhas, ou dá um grito lá que já finalizou já. O cara sentiu a dor, sentiu a pressão não aguenta mesmo, não tem como aguentar. Não tem como. Jiu-jitsu, o que eu acho mais fascinante no esporte é que você consegue treinar de igual com uma pessoa de 60 quilos com um de 100 quilos. Ah, dá pra enfrentar? Dá. Diferente peso pena, do peso galo com peso pesado, assim? Você vê aí, pessoas de 70, 60 quilos, principalmente na academia, saindo na mão lá. E se você for ver no boxe, não é tão
favorável Não dá, assim, não, né? não Não tem dá, como não dá. peso pesado com peso pena. Imagina só como não sai aí uma luta dessa. Se um peso pesado acertar um peso pena, Sim, provavelmente pode vai estar óbito. com a guarda, pode estar com a guarda levantada lá que vai ceder, uma hora cede. Perfeito. Bom, e a Thaís, como nutricionista, você trabalha com o pessoal do jiu-jitsu, é isso? Eu ainda não trabalho Não? na área, mas eu já fiz alguns estágios com equipes em São Paulo, lutadores de MMA, que é hoje, bom, Cavaca e podem explicar melhor, mas fiz esse estágio e na minha própria especialização com atletas, eu tenho aí contato com bastante lutadores. E eu cresci também nisso, meu irmão luta jiu-jitsu. Seu irmão luta jiu-jitsu? Luta. Você não? Então, quando eu tinha uns 10 anos, eu tentei me arriscar ali, mas eu achei melhor não. Eu queria ficar, Não era me bem a sua manter praia. Melhor melhorzinha. estudar. Melhor estudar. Mas eu acho lindo, assim, eu acho uma arte muito bacana. Sem dúvida. Não só o jiu-jitsu, mas como todas as artes marciais, assim, a disciplina deles, todo esse mérito que eles têm, eu acho bem bacana. E é bem legal de lidar com eles também como profissional, porque eles são bem atentos, eles são, como eu já disse, bem disciplinados e eles gostam muito disso. Diferente de alguns outros esportes, eles gostam mesmo, eles amam o esporte, é bem legal. Perfeito. Agora, evidentemente que todo esse tipo de atividade, todo esporte, toda luta marcial, depende, claro, de uma dedicação muito grande, como a Thaís colocou aqui, de uma disciplina muito grande, mas também tem a parte de alimentação, né? Claro, com certeza. Eu acho que, volto a dizer, não só no jiu-jitsu, mas como em qualquer esporte que o atleta ele participe de algum tipo de campeonato, a nutrição é essencial para um bom rendimento e para uma boa performance dele. E é engraçado porque o percentual de atletas hoje que tem o acompanhamento de um nutricionista ou de uma equipe multidisciplinar, como um médico do esporte, um fisioterapeuta, é muito pequena, é muito baixa. E falta um pouco também disso. Volto a dizer, o Cavaca vai falar melhor do que eu, mas o patrocínio deles é mais em torno de outras coisas, não só dos profissionais da área, sabe? E então eles ficam um pouco carentes nessa situação. E aí como é que faz, Cavaca? Explica pra gente aqui. O patrocínio normalmente não cobre essa outra parte, por exemplo, tão importante como a nutricionista? Como é que é isso? Não, o que a Thaís está querendo passar é em relação a que os patrocínios mais simples de você acabar buscando são patrocínios de marcas de kimono, marcas de fightwear, suplementação, mas sem... Suplementação alimentar. Suplementação alimentar. Nada como o atleta, principalmente vamos falar do jiu-jitsu, do MMA, que são esportes, são amadores, né? Nós treinamos como mais até do que profissionais e a nossa... Eu considero que hoje um atleta de jiu-jitsu profissional treina muito mais, se dedica muito mais do que um atleta profissional de futebol, por exemplo, que tem tudo de mãos beijadas, tem toda uma equipe preparada para ele só tem que ir ali e respeitar e fazer tudo que estão pedindo para ele. Nós não digo eu assim, mas o pessoal novo que está começando, eu passei por isso antes, eu não tinha uma equipe preparada para me dar esse suporte na parte de alimentação, de suplementação, nutrição, preparação física, psicologia, né? Então são fatores que todos eles englobados você acaba conquistando o sucesso lá na frente. E sem isso fica difícil a caminhada, fica difícil você conquistar obstáculos, conquistar as suas metas. Você pode até conquistar, poucos conquistam, mas seriam mais fácil se você tivesse todo um respaldo de profissionais que estudaram, que trabalham com isso, estão preparados para te ajudar, porque chega na hora ali, quando a funila chega na principal fase, ou nas finais de alguma competição, ou nos campeonatos mais importantes do mundo, os mínimos detalhes durante toda a tua preparação vai fazer a diferença ali para você, para mostrar quem vai ser o campeão ali naquele dia, né? Então são diversos fatores que te fazem campeão, não só no dia, mas eu acho que o grande período de treinamento é o que faz a diferença. Você citou o futebol, né? E a gente não pode deixar passar em branco isso nunca, não? Porque o Brasil, infelizmente, tem uma monocultura esportiva, né? Sim, sim. Totalmente. E a gente não sai disso, né? Totalmente. E não está dando muito certo, né? A última foi de 7, né? A última foi de 7, né? Triste lembrança, né? 7 da Alemanha, mais 3 da Holanda, então pode fechar em 10-1. Né? Não tá,
É complicado, assim, o jiu-jitsu, o MMA são esportes amadores, mas hoje, como eu falei, nós treinamos e trabalhamos até mais do que esportes profissionais, devido à nossa falta de acesso, às vezes, a grandes profissionais, a grandes equipes, grandes patrocinadores, porque quando o esporte é amador, ele não aparece na TV, ele não aparece, a mídia não cobre muito, não dá muita importância, e se não tem a mídia envolvida, os patrocinadores não têm muito interesse em trabalhar com isso. A nossa sorte agora é que o UFC está envolvido agora nas grandes mídias televisivas e eu acho que isso aí está dando uma alavancada grande em todas as artes marciais do Brasil. Ione, pois não? Vitor, pergunta para você. O lutador em si, ele carrega uma grande carga, né? Carga de responsabilidade nos treinos, na alimentação e acredito que também tem a carga mental, de preparação psicológica, saber ganhar, saber perder, ir e voltar. Como o atleta, sem esse suporte, muitas vezes, consegue administrar tudo isso? Você falou que competiu fora do país há pouco tempo, não conseguiu ganhar em primeiro lugar. Como você soube administrar reaproveitar e não apenas pensar em ganhar? Porque acho que isso que muitas vezes falta no atleta, né? Essa base para você chegar em algum lugar, mas saber aproveitar o que você teve e não só pensando no mérito em si. E só aproveitando o gancho, jiu-jitsu tem empate? Tem empate. Tem empate? O juiz que decide, o árbitro. Perfeito. Ele que... Então, é difícil falar essa parte psicológica, porque, assim, vai muito... A família tem que estar envolvida, apoiando para a pessoa estar com uma cabeça boa, entendeu? Tipo, eu passo por psicólogos também, para poder estar me dando uma força, uma motivação. Eles ajudam em exercícios, eles vão passando alguns exercícios para a gente ir mentalizando e treinando. O fato da derrota tem que ser assim, ela é bem-vinda, né? Ela é construtiva para você voltar lá pro tatame e tentar rever tudo que você não fez, tudo que poderia ter feito ou que faltou ali no momento, né? Então, essa parte psicológica, ela é essencial. Acho que o atleta, dizem que é 30%, mas eu acho que é 70%, a cabeça de um atleta. Muitas das vezes o atleta ele nem está tão bem condicionado, mas se a cabeça está boa, ele está acreditando nisso, a chance dele ser campeão é muito grande, né? Então, eu passo sim por psicólogos, eles conversam, falam de tudo que eu preciso estar fazendo, o que eu não preciso. Minha competição foi a minha primeira competição internacional de faixa preta, então já tem um peso, eles já jogaram lá na frente. O Cavaco às vezes também é um psicólogo, além de mestre, entendeu? E amigo, então... A experiência que vale também, né? Sim, então, assim, essa parte psicológica é essencial, ela tem que estar em conjunto, junto com a nutrição, junto com a fisioterapia também, de algumas microlesões que vêm conforme os treinamentos puxados, então essa parte é fundamental. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se você está lutando, está lá o teu adversário do outro lado, enfim, né? E aí o objetivo é finalizar com o outro. Se isso não acontece, para um lado e para o outro, tem um tempo, né? Sim. Aí vai para pontos. Sim. Pontos. Aí tem o árbitro, quantos árbitros são para decidir? 1 ou 3, depende nas finais, a organização coloca 3 árbitros. São colocados 3 árbitros, um central e 2 laterais. Se for nas fases eliminatórias, apenas o central. Os 3 têm o mesmo peso na decisão ou não? Não, central que dá a pontuação que ele acha que foi a correta. Se os laterais discordarem, eles podem opinar. Agora, se concordarem, eles não opinam nada, entendeu? Mas o central é o que vale mais, ali, é o que dá a voz maior. Você já perdeu alguma luta assim que achou que tinha ganho? Falou, não, ganhei. Sim. Não finalizei, mas ganhei a luta e tal, não sei o quê. O juiz vai e decide pela vitória do outro. Sim, acontece, né? Assim, é um momento do árbitro ali, né? Às vezes ele só ficou na memória dele a última posição que foi quase concluída. Se não foi concluída, então não veio o ponto. Então aí às vezes o outro cara acaba fazendo... Você mantém um ritmo o tempo inteiro da competição, aí, da luta. Aí quando você dá uma cansada, o cara vem, mas já está acabando, aí só fica aquele flash na cabeça do árbitro, ele já
memorizou aquilo e é aquilo, aí não tem como, né? Mas faz parte. E já aconteceu o esporte. inverso? Você falou, bom, perdi e tal, de repente o hábito decide por você? Já também. Também já? Já. Já passou pelas duas experiências? Pelos dois Pela frustração caminhos. e pelo, sei lá, presente, né? Pelo, A pessoa falou, lutei mal, o cara lutou melhor, não vai dar. Sim, tem Perdi, aquelas de lutas repente que o você árbitro fala, tá com nossa, você. não sei o que eu tô fazendo aqui. A primeira luta sempre é a mais pesada, né? Aí você fala assim, pô, não sei o que eu faço aqui. Não sei o que eu vim fazer, mas aí depois já Solta. ativa lá o segundo pulmão e vai embora. Vamos fazer o nosso primeiro break aqui, o primeiro intervalo, o painel regional volta em instantes. Então, hoje já não, hoje já Por quê? você me controlar. Ah, porque você quer fazer alguma coisa não pode. Não pode, né? Você Se quer... interferir não dá. Atenção, aparecendo imagens, estamos gravando. Alta copo, copo. Oh! Alta copo. Vou buscar copo, água. O pessoal tá com sede aqui. Pronto, já vai começar, pera aí. Você tá falando muito, cara. Não é pra mim, não é meu, né? Já vai. Ainda bem, né? Vambora! Estamos de volta, este é o segundo bloco, né, do nosso painel regional, que nesta edição recebe com prazer a nutricionista Thaís Conte, ao lado dela o Vitor Matos, lutador de jiu-jitsu, né, competiu recentemente no Pan-Americano lá na Califórnia, nos Estados Unidos, e aqui à minha direita com prazer o Rodrigo Cavaca, né, treinador bastante conhecido do jiu-jitsu, né, uma figura bastante importante, lá, respeitada aqui no esporte, nas artes marciais, pelo Brasil afora. Né? E o Yuri Furukawa sempre conosco também, claro, acompanhando toda a produção do painel regional. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Cavaca aqui. O jiu-jitsu, tem um amigo meu que está aqui entre nós, né? Me disse que é considerada a arte marcial mais eficiente em comparação às outras. Não sei se você vai confirmar isso ou é porque ele gosta muito do jiu-jitsu e é praticante, né? Que ele colocou isso aqui. Mas além disso, o jiu-jitsu é a base do UFC? Não. Ah, o que o pessoal comenta muito isso, porque quando surgiu o MMA, chamavam de vale tudo, né? Porque vale tudo. Antigamente era o vale tudo. Por que vale tudo? Porque não tinha regra. Não tinha luva na mão, não tinha golpes proibidos, não existiam golpes proibidos. E ao passar do tempo, como tudo evolui, começaram a transformar isso num esporte, né, que não era um esporte, era uma briga, né, e começaram a transformar isso num esporte, treinamento profissional, adequarem o esporte às regras de outras modalidades, colocarem regras específicas para que o público pudesse assistir, para que pessoas leigas pudessem assistir e não ficarem traumatizadas. E nessa época, a família Gracie, que é a família difusora do jiu-jitsu no mundo, começou com os eventos de MMA, com os eventos de Vale Tudo na época, que foi a família Gracie que criou o UFC, né, há muitos anos atrás. E o Royce Gracie era o cara que desafiava qualquer lutador de outras artes marciais. E naquela época, o UFC era representado por artes marciais específicas, não era o Mixed Martial Arts. Artes marciais mistas como hoje, né? Cada atleta hoje de MMA ele treina um pouco a diversidade de cada modalidade, né? Jiu-jitsu, wrestling, judô, boxe, muay thai, eles sabem de tudo um pouco. Naquela época não, o cara era só do jiu-jitsu. Jiu-jitsu qual é? Jiu-jitsu, o wrestling. Wrestling o que é? É aquela luta olímpica, né? Que é vamos falar, um grappling, é a luta agarrada, mas sem roupa, é só com a parte daquela que os caras lutam com aqueles macacões bonitos, né? Que ficam. E. Esse cara vai ficar bravo comigo. Os caras, o Muay Thai, o boxe, alguns vêm do judô também. E diversas outras modalidades. E naquela época era assim, o jiu-jitsu contra o karatê, o jiu-jitsu contra o muay thai, o jiu-jitsu contra qualquer outra modalidade, e o jiu-jitsu sempre prevaleceu. Então foi onde a família Gracie mostrou para o mundo que o jiu-jitsu era a arte marcial mais eficiente quando era colocada à prova contra qualquer outra modalidade naquela época. Só que ao passar... Se você pegar um faixa preta top de linha, vamos colocar assim, Sim. né, o quinto dan, Sim. sei lá como é que funciona. Sim.
No jiu-jitsu é Profissional. assim? Profissional, Contra qualquer outro, normalmente o jiu-jitsu vai acabar Sim, sendo... é isso que foi provado com esses desafios, lógico que a partir do nível técnico de cada um, né? Existem faixas pretas e faixas pretas, né? Claro. Então, assim, você pega 2 atletas profissionais de um bom nível e coloca, assim, para arte pura, né? Só jiu-jitsu, só um exemplo Muay Thai, a grande chance do lutador de jiu-jitsu levar vantagem e sobressair com a vitória. Muito bem. Bom, a gente vai entrar também, queria perguntar para o Vitor aí outras questões importantes, como a rotina dele de trabalho. É sempre importante a gente permitir que o lutador coloque aí como é que é o seu dia a dia, enfim, o esforço, o sacrifício, que horas acorda, se está estudando, essa coisa toda. Mas eu queria aproveitar aqui a Thaís, né, porque no bloco anterior, né, Ione, ela citou aqui os suplementos alimentares, né? É sempre uma questão polêmica envolvendo essa questão, se o atleta deve usar, se o atleta não deve usar, enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso, em que casos você recomenda, se é que você recomenda, enfim. Bom, foi o que você falou, é uma questão muito polêmica. Eu sou super a favor de suplementos alimentares, não tenho problema nenhum quanto a eles. Acho muito bacana quando é necessário o seu uso. E você só vai saber se é necessário o seu uso se você tiver um nutricionista te acompanhando e te orientando. Porque eu acho que esse uso descontrolado que teve de 3, 4 anos para cá dos suplementos alimentares, eles fizeram com que os atletas ou os praticantes de atividade física, ou só os que vão na academia 3 vezes na semana, enfim, eles começaram a achar que aquilo ia resolver o problema deles. Então eu quero atingir tal objetivo. Eu começo a tomar tal suplemento e é aquilo que vai me levar ao objetivo. E na verdade não é. Na verdade é uma dieta adequada, é um treino específico, é você melhorar o seu rendimento, melhorar a sua performance. E aí sim, se a sua nutrição, se a sua alimentação não estiver sendo adequada o suficiente, você suplementa com suplementos alimentares, já diz o nome dele. Ele vem para suplementar uma nutrição que às vezes por praticidade, por tempo, às vezes um atleta que treina 8 horas num dia, ele pode ter um pouco de má digestão, ele pode não conseguir levar todas as suas marmitas ou todo o seu alimento, comer no próprio treino. Então é mais para uma questão de praticidade e mais específico para um atleta mesmo, sabe? Eu acho que não... Tem muita gente que toma sem precisar e muita gente que não toma e precisa. Isso que é uma questão bastante complicada, né? Quem pode tomar a decisão é o atleta junto com a nutricionista. Com certeza, assim, com sempre. certeza. Se o atleta tiver um acompanhamento nutricional, é bacana que ele vai falar, olha, eu tenho, sei lá, um horário às 5 da tarde que eu não consigo levar comida, eu não tenho onde comer e eu preciso fazer uma refeição para poder treinar bem, para poder ter um melhor rendimento no meu treino. E aí a gente vai adequar um suplemento alimentar. Poxa, eu preciso de uma fonte proteica depois do meu treino para regenerar minha musculatura, para eu ter uma melhor regeneração, enfim. Mas aí, o atleta assim, por si só, ele sabe identificar isso? Que imagina, ele tá precisando? não. Aí teria que O ser atleta, nutricionista mesmo. exatamente, Claro. exatamente. E foi o que o Cavaca falou, às vezes eles têm o patrocínio das marcas de suplemento alimentar, mas eles não sabem o que precisam usar, como usar, quando usar. E então eles têm todos os suplementos, eles usam todos e não vêm resultados. E às vezes não é culpa da marca, não é culpa do atleta, é porque ele realmente não tem uma orientação nutricional. E aí, Cavaca, sentiu necessidade de usar? Usa? Nunca usou? Os seus atletas, como é que funciona com relação a esse tema? É polêmico mesmo. Não, sim, com certeza. A Thaís explicou o que acontece hoje no mundo do esporte, assim, até mesmo do aluno, do praticante apenas, e do atleta profissional existe uma grande diferença. Você necessita de uma pessoa, de um profissional apto a passar para você o que você realmente necessita, porque a nossa carga de treino é muito forte, consome muito e às vezes só os alimentos não conseguem suprir a nossa necessidade. Então aí que entram os suplementos. Só que com certeza eles indicados por profissionais aptos a fazer tal coisa. E eu uso muito suplemento alimentar, eu tenho que usar, todos os meus alunos usam. Eu sei que muitos têm orientações
médicas devido a isso que nós estamos conversando aqui, a falta de orientação ou até mesmo, não só por falta de orientação, porque eles têm bons exemplos na academia de onde seguir, mas pela o livre acesso hoje é muito fácil, né? É muita gente falando de suplemento alimentar, é muita coisa, o marketing, a mídia que joga, lançou esse produto, vamos lá todo mundo tomar isso aqui, você vai conseguir aumentar seu rendimento. Aquilo ali entra na cabeça de uma pessoa leiga e acaba consumindo aquilo e em vez de você andar para frente, você acaba andando para trás porque você fez por livre e espontânea vontade, sem saber o mínimo do que aquilo ali podia te favorecer ou não. Você não fez um exame para saber o que o teu corpo necessita, você não fez um trabalho para você, para o teu nutricionista mostrar se você precisa daquele algo a mais naquele período do teu dia, se aquilo vai te fazer bem ou mal. Então é falta de instrução mesmo, mas eu utilizo bastante, lógico, com acompanhamento há muitos anos já, e com certeza, se não fossem os suplementos alimentares, não teria conseguido muitos resultados expressivos até hoje. Muito bem. E o Vitor? Já utilizou? Utiliza? Sim, até hoje. Eu sou adepto, né, aos suplementos. Como a Thaís falou, é muito importante também, porque assim, às vezes você está numa rotina de treino, um desgaste, aí você vai lá, não se alimenta direito e quer ir lá e treinar de novo. Aí já vem uma lesão, porque a musculatura não estava nutrida, ou está faltando, ou uma proteína, igual ela falou, para regenerar, né? Então, é muito importante. Eu costumo tomar os BCAAs, né? E a proteína. É o que eu tomo de início, assim, junto com as refeições, né? Igual a Thaís falou, não podemos deixar de se alimentar, né? Mas, assim, a proteína e o BCA, eu tô tomando, sim, é bem... Eu acho importante, eu sinto uma recuperação diferente no corpo, né? Então é bem bacana, assim. Ou seja, a gente conclui, né, Ione, que esses suplementos alimentares, se indicados, né, corretamente e utilizados corretamente, vão produzir um efeito positivo no organismo, diferentemente dos excessos, exageros que a gente vinha vendo, vinha acompanhando por aí, de gente que passava até mal, essa coisa toda, né? Pois não, Ione? Thaís, ainda nessa questão da suplementação alimentar, dos treinos, acho que estava você aqui, o Cavaca, para não me deixar mentir. Às vezes quando você passa uma dieta, né, uma reeducação alimentar, ou o Cavaca, um treino, tem aquele amigo que quer pegar o mesmo treino, ou a mesma dieta, e acaba não dando tão certo. A aula, né, a nutrição, qualquer coisa que você ofereça para o atleta é específico nesse caso, principalmente para o atleta. Com certeza. É de acordo com a rotina dele, é de acordo com o organismo dele, com o que ele precise. Né? Com certeza. Desde uma pessoa que quer só fazer uma reeducação alimentar, quer emagrecer, um atleta de elite, de ponta, a gente trabalha com a individualidade biológica dele, com a fisiologia dele, com os exames bioquímicos dele, com o que o treinador fala para mim. Por isso que eu falo da equipe multidisciplinar. O que o atleta passa para mim, quais são os horários dele, desde o horário que ele acorda até o horário que ele vai dormir, as refeições dele, os horários dos treinos dele. Então não adianta a gente prescrever uma dieta para o Cavaca que acorda às 6 da manhã e começa a se alimentar às 6h30 e treina 8 horas por dia, e o aluno dele que está começando agora e treina 2 vezes por dia ir lá e pegar a mesma dieta, entendeu? E é aí que os suplementos vão se encaixar ou não, porque muitas vezes a gente consegue fazer um trabalho bem bacana só a partir do alimento, sem problema algum, e eles vão ficar totalmente perdidos, não existe isso. Cada um, é igual você ir num médico, ninguém vai lá, um médico não te receita um remédio e você fala assim, não, me dá tua receita aqui que eu vou usar agora e vou começar a usar mensalmente, diariamente isso e vai ficar tudo certo. E é uma das coisas que também os atletas pecam, porque a amiga que tomou whey protein 15 minutos após o treino, então ela também precisa tomar porque ela quer ficar com a perna igual a da amiga. O atleta que treinou melhor e ganhou dele, putz, o que ele toma porque eu preciso tomar. E na verdade não é isso, foi o que eu falei, é dieta e treino, não tem como mudar isso e se algum dia alguém mudar vai ficar milionário, viu? Porque... isso que você coloca é ideal para os profissionais e para aqueles praticantes que querem ser faixa preta, mesmo que não tenham tomado a decisão. Com certeza. Para todo mundo que é praticante. O cara que quer algo mais,
né? Não, tem que procurar uma consultoria, né? Tem que procurar um profissional apto para que possa dar essa direção para ele, né? Profissionais como a Thaís, profissionais como diversos endócrinos que existem também, nutricionistas, para que possam te dar um trabalho específico para o que o seu organismo necessita, para o que o seu dia a dia necessita. Né? Se você tiver uma orientação, o seu rendimento vai ser muito maior. Se você não tiver uma orientação, você pode estragar o pouco rendimento que você já tem. Exatamente. E é legal colocar também que nenhum atleta começa falando, eu vou ser atleta, entrei nesse esporte para ser atleta. Ele entra no esporte por N motivos, desde o pai colocando com 7 anos de idade, até porque ele precisa emagrecer ou porque ele precisa fazer uma atividade física, ele começa a gostar e aí sim ele vai se profissionalizando naquela área. Então, é aí a diferença. Então, não é porque um atleta faz que eu preciso fazer ou vice-versa, entendeu? É bom, evidentemente, né? Ninguém entra já imaginando, só entra para praticar, seja karatê, taekwondo, jiu-jitsu, que nós estamos falando a respeito, né? E de repente daí, não é? Foi o teu caso também, né? Daí, sim, né? sim. Entrei por Vitor. Para fazer o esporte, para fazer a atividade. Eu treinava, eu falei, vou lá ver como que é. Aí acabei gostando, aí fui num campeonato, não me dei bem no primeiro, aí não me dei bem no segundo, aí no terceiro já veio uma medalhinha, aí já motivou mais, aí já para de fazer como dormir tarde, já começa a se dedicar mesmo ao esporte. Pode dormir tarde? Não, é ruim, né? Se dormir tarde não... Tomar uma cervejinha? Cervejinha não. Também não pode? Depois de campeonato. O que vai falar, hein? Vamos fazer um intervalo mais um aqui no painel regional. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. É tão reguinho. Estão treinando para isso. De volta com o painel regional, né? O nosso terceiro último bloco desta edição, aqui com a Thaís Conte, nutricionista, com o Vitor Matos, lutador de jiu-jitsu, e aqui com o mestre, né, professor Rodrigo Cavaca, também de jiu-jitsu, e claro, na companhia sempre importante da nossa Ione Furukawa, né? Antes da gente, eu tinha prometido que o Vitor ia contar aí como é que é a regrada a vida dele, né? Como é que são os horários, como é que a coisa é, mas surgiu aqui uma sugestão importante, não é? Porque uma das coisas mais complicadas que a gente vê no esporte profissional, pelo mundo afora, em quase todos as atividades, né, quase todos os setores do esporte, é a preocupação com o doping, não é? Tem antidoping em tudo quanto é lugar, fazem antidoping de treinamento agora, para natação, para isso, para aquilo. Natação é um dos esportes, uma das atividades nas competições que mais existem, que mais pegam, e o atletismo também, né? Lamentavelmente é assim que acontece. E no jiu-jitsu, Cavaco, como é que a coisa anda? No jiu-jitsu, Boturão, começaram os exames antidoping há 3 anos atrás, né? Nunca teve. E eu acho que isso aí... Mas é um exame antidoping bem fácil de ser burlado, porque... É fácil? Muito fácil, porque eles estão fazendo exame antidoping somente para os faixas pretas que são campeões mundiais naquele ano. Então, um é campeão, só que tinham 50 na chave. Só para o campeão, então? E a maioria dos campeonatos você sabe quem vão ser os finalistas, você sabe já tem mais ou menos quem vai ser o campeão, devido a todo o histórico que vem ali, a bagagem que o cara tem. Então, assim, fica muito restrito ainda, mas o exame antidoping mesmo, que está sendo feito, acho que como pela UADA, né, que é a mesma empresa que faz o doping das Olimpíadas e dos Jogos Pan-Americanos, está sendo utilizada no UFC também, pela Comissão Atlética de Nevada, né, que é quem gerencia essa parte do doping no UFC. E eu estou vivenciando um caso desse, assim, com um cara que todo mundo conhece, é o Vitor Belfort, né, que eu estou treinando, eu faço a parte de chão dele, do jiu-jitsu dele, e é um cara que tem já algum histórico com isso. Ele tinha uma permissão para reposição hormonal com testosterona, só que essa permissão foi cassada e hoje em dia ninguém mais pode trabalhar com isso. Quem dá a permissão e quem caça? A comissão atlética, o médico mostra que o teu nível de testosterona está baixo, que você pode equiparar com o normal, podia, né? E essa permissão de TRT, né, que é a terapia de reposição de testosterona, pode ser utilizada pelo atleta com a permissão da comissão atlética, né? E essa comissão atlética, ela é muito restrita a outras novas ideias, então ela é muito fechada,
né? Então, o que aconteceu? O UFC antigamente era feito o mesmo processo que no jiu-jitsu, então era muito amador. Os atletas utilizavam o esteroide, a droga sintética, e chegavam, e os médicos sabiam que 4 semanas antes, se você parasse de tomar, não pegava mais no doping. 8 semanas antes, algumas drogas não pegavam mais no doping. Então, todo mundo fazia isso. Entendeu? E por quê? Porque os atletas utilizam muito essas substâncias para aguentar o treinamento. Não é para ter um rendimento no dia da luta. O dia da luta é a diversão. Mas o teu período de treinamento de 3 meses é o que é o sacrificante. Você luta todos os dias durante 3 meses. Entendeu? Muito além, 2, 3 vezes por dia você acaba se sacrificando acima do seu limite corporal, físico, mental. Então isso acaba te fadigando, destruindo o seu corpo. E os atletas, os médicos utilizavam esse sistema para suprir essas lesões, né? E hoje em dia não, hoje em dia foi mudado isso. Hoje em dia a Comissão Atlética está buscando diariamente, assim como você comentou, da natação, né, que fazem nos esportes olímpicos, é utilizada a mesma coisa hoje no UFC. Tanto que eu estava com o Vitor agora há 2 meses atrás, na última preparação dele, e nós ficamos lá, eu fiquei lá 1 mês. A Comissão Atlética foi 3 vezes na academia durante o treino de surpresa fazer o doping dele. E é doping de sangue, não é doping de urina. No sangue sai tudo, né? Então não tem como burlar, não tem como fugir, não tem como não constar nada. Então era pego isso aí. Então agora sim, realmente está sendo feito um trabalho, né? O Vitor já parou de fazer a reposição hormonal há um bom tempo já. Tanto que ontem saiu a permissão dele para poder disputar o cinturão, agora dia 23 de maio. Em Las Vegas, dos pesos médios, porque ele fez, nesse período em que ele estava em teste, aí, mais de 10 exames antidoping surpresas, né? Então, assim, é um negócio que hoje no mundo dos atletas profissionais está bastante constante, porque os cercos estão fechando, né? Então, as organizações, as empresas, as confederações, as federações internacionais estão fechando o cerco em cima dos atletas, porque era essa maneira que era utilizada antes. Se for pego no antidoping... A suspensão, no UFC já gera de 1 ano, no mínimo de 1 ano, 1 ano, 2 anos, depende do caso, do tipo de droga que for pego, a quantidade de droga que for pega, né? Então isso varia muito. Tem o caso do John Jones, que é o atleta número 1 do MMA, do UFC, americano. Ele foi pego com cocaína. Não deu nada, não aconteceu nada, não suspenderam, não fizeram nada. Internaram ele numa clínica, saiu depois de 1 mês, porque é uma droga que destrói o atleta, não beneficia em nada, né? Então teve essa justificativa que acabou, mas se é pego com alguma droga que te estimula, que te dá mais força, que te dá potência, aumenta o teu condicionamento, isso aí sim você vai ser punido, e uma punição que não é pouca. Anderson Silva. O Anderson Silva foi um caso assim que nós conversamos bastante, assim, todos os lugares que nós vamos, né? Quando eu estou com o Vitor, a gente, né, conversou bastante sobre esse caso aí, mas é uma situação que ninguém vai nunca saber o que aconteceu. Aquilo ali, existem profissionais, né, como até estava comentando, vocês estavam comentando, existem profissionais, um atleta do porte do Anderson Silva tem toda a sua equipe profissional em volta dele. Então, alguma coisa teve de errada. Agora não sabe se foi o médico que falou, não, vai mais um pouco, segura, porque ele está voltando uma lesão seríssima. Então, para isso, para uma recuperação muscular melhor, para uma adaptação mais rápida, para que você possa voltar com menos tempo a uma prática esportiva em alto nível, o médico orientando a você utilizar. Ou às vezes o atleta também pode, ou o médico fala, você não vai utilizar isso até esse tal dia, ou não vai utilizar. Aí o atleta vai lá, só mais uma vez, vai lá escondido do médico e usa. Entendeu? Então, existem diversos casos, né, que acontecem, diversos fatores diferentes. E esse caso do Anderson Silva é o que todo mundo vê, assim, aparentemente. Eu acho muito triste, porque o Anderson não errou a vida dele inteira, a carreira dele inteira, agora com 40 anos, próximo da sua aposentadoria. Ele foi pego num doping e assim, o povo é assim, o ser humano é assim. Ninguém vai dar valor ao que ele fez. Agora todo mundo vai crucificá-lo em relação a um ato errado que ele teve no final da carreira, né, e já esqueceram que ele foi o maior lutador de todos os tempos do MMA. Ele continua negando, né? Continua dizendo que não cometeu erro. Continua, mas assim, isso a verdade nunca vai ser exposta da maneira mais... Toda história tem 3 lados, né? Então,
fica bem difícil. É algo que vai dar sempre discussão, vamos sempre conversar, mas só quem sabe mesmo é ele e a equipe dele. Verdade. Questão de doping, o nutricionista opina também, não? Eu acho que tem um pouquinho de hipocrisia no mundo do esporte. Um pouquinho só? Só um pouquinho, né? E foi o que o Cavaca falou da questão da crítica. O ser humano, ele gosta muito de criticar sem saber o que está acontecendo por trás. Na questão do Anderson, foi também o que o Cavaca falou. Ele veio de uma lesão seríssima, ele é um atleta de elite. Óbvio que fizeram recursos hormonais para tratar essa lesão, para voltar, para regenerar todo o organismo desse atleta. Óbvio, não tem como. É um tratamento muito intenso em um determinado tempo pequeno. E foi o que ele falou. Houve algum erro, mas eu não... Na minha opinião, na minha singela opinião, eu não acho que foi para uma questão de sei lá, de... Performance melhor. De melhor performance, vantagem isso. Física. Eu acho que foi mais algum erro de preparação na recuperação dele. Muito bem. Bom, o Vitor vai contar um pouquinho aí como é que é o dia a dia, né, de um lutador de jiu-jitsu que compete em Pan-Americano, em grandes competições nacionais e internacionais, faixa preta, como você é, né? Como é que é? Não pode dormir tarde, então, que você estava A falando? gente evita, né? Não dormir muito tarde. Tem que ter aí de 6 a 8 horas de sono, isso daí é... 8 horinhas de sono é bom, né? O sono é treino também, né? O descanso é treino. O Cavaca fala isso todos os dias, em todos os treinos que ele dá. Então, pô, tem que ter... Eu conto até a parte da fisioterapia como treino, né? Como Fisioterapia todo dia, não? faço 3 vezes na semana. 3 vezes? Isso. Então eu conto a parte da fisioterapia como treino, aí ao todo dá de 6 a 8 horas de treino. Você acorda que horas? 7 horas, mais ou menos? Ou mais? Umas 9 horas. Da manhã? 9 horas da manhã. Tá, e aí você faz o quê? Aí vai ter uma preparação física, Toma seu café da manhã normal, café da manhã, tranquilo. não muita coisa, né? Mas também não de jejum. Vai ter alguma diferença no café da manhã? Pãozinho, café com leite? Não. Fruta? Mais fruta, faço um shake de proteína, né? Aí espero aqueles 40 minutos, vou pro funcional, que a gente chama, né? Que é como se fosse uma musculação, só que é mais dinâmico. Então aí depois já vou pro treino, meio-dia, né? Treino. Você vai pro treino meio-dia? Isso. Aí a gente treina lá até 1h30, quase 2 horas. Aí depois almoço, volto pra academia. É sempre o mesmo treino ou não? Não. Dá uma mudada. O Cavaca sempre tá mudando lá, sempre Senão o cara não aguenta. colocando em situações extremas, né? Tem gente que sai do tatame lá quase vomitando lá de tanto esforço físico. Pô, mas faz parte, vale a pena. Aí 2 horas, 2 e pouco você vai almoçar? Aí almoço, aí depois volto pra academia de novo, fico fazendo o drill, que nós chamamos, né? São várias repetições do mesmo movimento. Aí quando tá na número 100 lá, que você já tá quase morto, aí pega e muda, mas sendo... Como no judô, né? No judô também, eles fazem muito repetição de movimento. Aí dou uma suplementada, uma relaxada no corpo, umas alongadas, vou pra fisioterapia e 6h30 eu volto pro treino de novo. Aí treino sem kimono, 7h30 já começa com kimono de novo. Então ao todo dá de 6 a 8 horas. Tá. Junto com a físio, junto com tudo. Todo dia você vai? Não. Na físio? Não, No treino. No treino todos Isso os que você dias. falou é todo dia, Segunda a sexta, às vezes sábado, só quando não tem competição. Mas hoje é difícil você ver alguém que queira chegar ao alto rendimento, ao topo, treinando até sexta. A gente tira só o domingo de descanso. Aí pode acordar meio-dia, fica tranquilo. Tira o sangue dos meninos lá, hein, Cavaca? Diga aí. Pô, tem que ser, né? Sem sacrifício não há vitória. Coitados, os caras, eles ralam. No começo tem que... Mas é um longo caminho a ser percorrido para que... Eu falo para eles, se um conseguiu, todos podem conseguir. Depende de cada um deles, né? Orientações eles têm, bons exemplos eles têm, exemplos de sucesso eles têm. Então, assim, depende da força de vontade de cada um. Tá ali. Eu não deixo treinar além do limite, mas eu também não deixo ficar sem treinar.
Então tem Não tem zona de conforto ali. Não tem zona de conforto. A zona de conforto é quando eu vejo que está apto a fazer o que eu preciso. Ione, pois não? Olha, acabar com todas essas informações, depois de ter falado tão bem do primeiro bloco da Zenit, da expansão, fora do país, eu acho que quem está assistindo a gente e gosta de artes marciais se interessou. Aqui em Santos, na Baixada, onde fica a academia, como faz para participar, e no futuro, né, se tornar um lutador profissional, quem sabe, como funciona? Não, sim, pô. Minha academia, ela fica nós temos um centro de treinamento na Afonso Pena, número 660, e nós temos sempre aulas para iniciantes, aulas intermediárias e aulas avançadas. Jiu-jitsu para criança, temos Muay Thai, Karatê, e para todas as idades. É um centro de treinamento com 600 metros quadrados, climatizado, e onde você pode chegar para aprender um pouco da arte marcial, não só para ser um campeão, acho que, né, em torneios, mas sim para você aprender a filosofia. Qualquer idade, o cidadão pode ir lá e... Qualquer idade. Nós temos alunos com 4 anos de idade na aula Kids, e tenho alunos de 70 anos de idade treinando juntos com os competidores, pessoas. O jiu-jitsu é engraçado por causa disso. Eu sempre comento uma situação em que o jiu-jitsu dentro do... Não jiu-jitsu, mas a arte marcial. Ela coloca o respeito, a hierarquia, ela te passa muitos ensinamentos em que facilita para você a viver a sua vida do lado de fora, como cidadão. Porque dentro do tatame, o doutor, o médico, ele tem que respeitar aquele cara que é o motoboy, ele tem que respeitar aquele cara que é inferior profissionalmente, de uma maneira até mesmo se, um exemplo, esse motoboy for mais graduado que esse doutor dentro do tatame, o doutor vai respeitá-lo de uma maneira diferente, que às vezes na rua, por um tratamento normal, esse cara não obteria esse respeito. Então dentro do tatame a gente consegue isso. Muito bem, a gente vai encerrando por aqui mais um painel regional, agradecendo muito aqui a Thaís Conte, nutricionista, obrigado por estar conosco. Obrigada a você. Obrigado ao Vitor também, lutador de jiu-jitsu, parabéns aí, sucesso. Cavaca, obrigado, sempre bom ter você aqui. Muito obrigado, Boturão, é um prazer estar com vocês de novo aqui e foi muito bom estar diversificando um pouco dos assuntos aqui das artes marciais. Perfeito, obrigado Rodrigo Cavaca, treinador de jiu-jitsu, né? Figura bastante conhecida da gente aqui, respeitada, e Ione sempre conosco, né? Acompanhando e colaborando e participando ativamente com a gente. Painel Regional, junto com você de segunda a sexta, sempre 1h30 da tarde, o programa é ao vivo, reprise 8 da noite, nos finais de semana, um encontro aos sábados, 3 da tarde, e uma outra edição domingo, às 5 da tarde. Obrigado, tchau.